Bem, boa tarde a todos. Essa é a aula de transferência de calor. Já fizemos uma introdução informal e agora gravando. Desejo a todos uma boa aula. E o nosso objetivo de hoje eu chamei a aula de hoje de métodos variacionais, parte 2, né? Então, eu vou colocar exatamente isso. Eu acho que na verdade, essa ainda pode ter parte 3 e parte 4, tá? Mas a gente vai ver, tá? Parte 2. Bom, então, na verdade, se a gente se recordar da aula passada, né? E, assim, a grosso modo, o que que nós tínhamos na aula passada? Eu vou pegar aqui as minhas notas, só para eu usar precisamente a mesma pegada, a mesma anotação, tá? Deixa eu só anotar aqui, que hoje eu vou fazer com menos apoio de mim próprio, então é melhor eu não ter essas coisas aqui do lado, aqui, tá? Bom, na aula passada, cadê? A gente definiu o que era um funcional, não é isso? Aqui encantar o vídeo. Aí depois que a gente definiu o que era um funcional, a gente... bom, então vamos lá. Na aula passada a gente viu que se nós tivéssemos a gente definiu um funcional I, que era, na verdade, uma integral de A até B, de alguma forma funcional. Aqui, esse F você pode chamar de forma funcional, às vezes as pessoas chamam de funcional, muito embora eu acho que o mais apropriado seja chamar só o I de funcional, ou seja, a integral inteira, né? Mas esse F de quem é? Ele é de uma variável independente e de y e possivelmente de outras derivadas, tá? Lembrando que y é uma função de x. Então, no fundo, isso aqui é uma função de x, mas ela é implícita de x. E quando nós estivermos tratando do funcional, muitas vezes nós vamos manter o x fixo. E o y é que vai variar. Na verdade, a gente faz isso direto, né? Então, a pergunta que nós quisemos responder foi a seguinte, né? Nós queríamos determinar y de x que gera, vamos chamar assim, um extremo que resulta, seria melhor, tá? Um extremo DI. Como que nós fizemos isso? Nós propusemos uma variação assumimos que y era a solução do problema, né? Assumimos que y era a solução do problema, e aí fizemos o quê? Nós, imaginamos o seguinte, acho que foi até assim. Colocamos aqui uma certa função, não é isso? E aqui entre A e B. Se essa aqui é a y, então uma função geral que eu fiz, pode ser assim, não tem problema, tá? Era essa aqui, que nós chamamos de quê? De y mais epsilon eta, certo? Em que isso aqui, na verdade, ó, esse pedacinho aqui era o epsilon eta. O eta é um eta de x, né? Epsilon eta de x. E aqui a gente estava em algum ponto x, esse pedaço aqui era o y, né? De maneira que a nossa f, que estava lá dentro, ela era uma f de x, e agora ela era de, em geral, y mais epsilon eta, y' mais epsilon eta linha, né? Então, isso aqui era uma f geral, né? A integral disso aqui, agora entre A e B, na dx, é um i. Esse i vai ter um valor, vai depender, na verdade, do parâmetro epsilon. Mesmo que você mantenha eta e y fixos, i é uma função de epsilon, né? E aí nós, como aqui é uma função ordinária de epsilon, nós usamos o fato de que di de epsilon é zero na solução. Di de epsilon é um extremo de i. E esse extremo ocorre, vírgula, pode até ser, que ocorre
em epsilon igual a zero. Por quê? Porque nós, por hipótese, né, por construção, melhor dizendo, o y é a solução do problema. Então, a função y é quando i atinge o seu máximo, seu extremo, pelo menos, tá? E no extremo nós sabemos que a derivada é zero. Então, usando esses fatos, onde nós chegamos, tá? Usando esses fatos, nós chegamos aqui, ó. Isso foi relativamente simples, usamos umas regras de cadeia e uma integração por partes. Na verdade, foi só isso. Uma regra de cadeia com integração por partes. Pegamos essa derivada que está aqui, botamos, né? Assim, dá até vontade de fazer de novo, mas eu não vou, não. A gente pegou essa derivada aqui, botou aqui dentro, passou a derivada para dentro, aí fez uma integração, fez uma regra de cadeia com esses termos aqui, porque a função f depende de epsilon em y e y', então tem que usar uma regra de cadeia. E no termo de derivada de y, usa uma regra de integração por partes, porque pode, né? E assim a gente trabalhou nisso. Esse é o resumo da aula passada, né, da parte, digamos assim, mecânica, chata da aula passada, mas que resulta no quê? Resulta em que a solução deste problema ocorre, em geral, ela é a mesma coisa que resolver esse. df dy menos d dx de df dy', a gente viu que isso virava isso, vezes a eta qualquer, que era uma eta de x, né? dx, e aí sobrava, aqui, eu acho que talvez essa parte eu não tenha feito, não, opa, cancela, que era a parte lá da integração por partes, mas eu estou olhando para o Felipe ali e me lembrei que ele falou, pô, mas tem esse negócio aí do eta C0 em A e B. Então, se você lembrar que eta, na verdade, é uma função de x, deixa eu dizer, essa integração por partes leva aqui. Ó. Você lembra isso aqui, ó, Felipe? Né? E a gente zerava esse termo aqui, ó. Né? Eu zerei esse termo porque também, por construção, eu escolhi funções eta tais que a função y mais epsilon eta começava e terminava no mesmo lugar que a função y. Portanto, eta tinha que ser zero em A e zero em B. Mas isso é um fato meio que restrito. Eu não preciso obrigatoriamente ter essa solução na formulação variacional. Isso aqui é uma formulação variacional do nosso problema. Tá? Ela só não é a mais restrita. Então, você pode dizer que isso aqui é uma formulação variacional do problema. Quando o eta é homogêneo em A e B, então a gente acaba... Aí eu fiz uma conversa com vocês sobre o fato desta integral definida ser interpretada como um produto interno não, escalar, um produto escalar entre duas funções, a função que está entre colchete e a função eta, e se esse produto, note bem, se eta A for igual a eta B, que é zero, isso aqui vai ser zero, quer dizer que seu produto interno é zero. Aí a gente tem a seguinte situação, é o produto interno da função, de uma função que é isso que está entre colchetes, pela função eta. Como a função eta é qualquer função que comece e termine no zero, e são infinitas, e o produto interno dará sempre zero, a conclusão é que a outra função que está multiplicando a eta é a função, é o vetor nulo do espaço, é a função zero. Então, na verdade, quando você tem essas duas situações, você chega na tão celebrada equação de Euler-Lagrange, que é usada, assim, em muitos contextos na mecânica, na física, que tem outras versões, ela tem versões multidimensionais, em que y é uma variável, na verdade, são as coordenadas generalizadas do seu problema, ou seja, quaisquer coordenadas independentes que sirvam para representar a posição das partículas no seu problema. Então, você pode usar isso aqui. Então, essa é uma equação realmente muito importante. A gente não pode passar pelo cálculo variacional, tá certo? Sem chegar na equação de Euler-Lagrange, e cuja aplicação nós demos em sala de aula para calcular a menor distância entre dois pontos, provar que isso é uma reta
se a métrica é euclidiana, porque se não for, a menor distância não é a reta, né? E nós também... E aí passei um estudo dirigido para vocês, que eu vi que vocês quebraram a cabeça. Esse é o objetivo do estudo dirigido, mas até onde eu vi, vocês chegaram em alguma solução. E que era de calcular uma superfície geodésica, uma superfície de área mínima, né? Então, foi muito legal isso aí tudo, tá? Então, agora vamos andar um pouquinho. Oi. Diego aqui. Fala, Diego. Eu compartilho aí do sofrimento dos amigos, foi bem doloroso, mas aí eu meio que eu achei que eu estava apelando, né? Falei, não, vou fazer esse negócio numericamente, mas no fundo era isso que eu tinha que fazer, né? Para aplicar a condição de contorno? Para aplicar a condição de contorno. Acho que é exatamente. Aí eu fiz até o gráfico, depois eu posso mostrar para vocês, aí ficou bem legal. Nossa, que legal. Prepara isso bonitinho para você enviar para mim pelo Moodle, quando eu abrir lá. Falou. Manda. Tá? Vai ser muito bom. Nossa, legal. Como é que fala? A gente vai olhar a sua solução aqui ao vivo. Tá? Mas é por aí. Na verdade, vocês só têm que mudar o vocabulário. A gente não sofreu, a gente se divertiu durante muitas horas. Uma diversão compulsória, porém maravilhosa, né? Então é um negócio muito legal trabalhar com essas coisas. É uma diversão. Então vamos embora. Problemas geodésicas são problemas complicadíssimos da geometria diferencial. Tem alguns assim que tomam a vida dos pesquisadores que se dedicam a eles, tá? Então, alguma aqui, ó, regras. Olha, leiam com muita complacência isso que eu vou escrever. Porque não são regras, tá? Sabe quando você tem regras de diferenciação, regras de integração? Eu vou escrever essa mesma palavra, tá? Regras do cálculo variacional, tá? Olha, a primeira coisa que eu vou estabelecer também uma notação. Essa notação ela é muito universal, ela é muito empregada para o cálculo variacional, tá? A notação é a seguinte: vocês lembram que a gente escreveu assim que y, a gente fez, como é que fala? Y mais epsilon eta. A gente fez isso, né? Então, esse epsilon eta lá, né? Isso aqui, então, era a função. Isso aqui é uma função. E esse outro termo aqui vai ser, isso aqui é a variação dela. E nós vamos usar a seguinte notação para, digamos assim, sintetizar isso aqui de delta minúsculo em grega y, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que quando eu escrever delta y, eu estou escrevendo epsilon vezes eta. O eta é de x. Então, o delta, ele é uma variação, ele é como se fosse um d. O d exato. A gente tem x mais dx. A gente pode ter y mais dy, mas esse d é esse d grego para fazer uma diferença clara. Que quando a gente faz x mais dx, ou seja, um incremento diferencial de x, tá certo? A gente está fazendo isso na variável independente, na x. Em y mais delta y, o delta também é um incremento diferencial. E y mais delta y está nas vizinhanças imediatas de y. Só que ele é uma variação na direção y e não na direção x. Tá? Então, nós vamos escrever isso aí, tá bom? Olha, se a gente, como é que fala, olhar então, o que a gente pode ter assim? Se você pegar o f, quem era o f de x? Isso aqui eu estou querendo estabelecer uma notação com vocês. Uma notação e um jargão, então um léxico. Mais epsilon eta. Opa! E aqui vai vir quem? Y' mais epsilon eta'. Então, na verdade, quando a gente olha isso aqui,
que a gente está olhando? A gente está, na verdade, olhando para x, y mais dy, y' mais delta y', em que esse delta y', na verdade, significa epsilon eta'. Tudo bem? Então, estamos vendo isso aí. E podemos usar naturalmente... Oi. Nessa formulação, o epsilon é uma constante, certo? É um parâmetro. Isso. É um número real que não é função. Né? É exatamente isso aí. É que antes a gente derivou em relação a epsilon, né? Que aí sim era uma variável, Portanto, mas agora ele é uma não é uma constante. constante. Ele não é... Note bem, o que é constante e o que não é, depende de como que você está tomando a variação das coisas. Eu escrevi uma expressão aqui. E eu quero, por exemplo, descobrir como ela varia em função de eta. Eu tenho isso aqui. E se eu quero descobrir como ela varia em função de eta, eu tenho que derivar em relação a eta. Se eu tomar uma variação de eta, eu vou ver aquilo lá. Tá? Eu sei que na posição eta igual a zero, isso aqui é a solução do problema por construção, como eu falei. Tá bom? Mas o grande barato é que o eta não depende implicitamente de x. Nem implicitamente, nem explicitamente, na verdade, de x. Tá? O eta é um parâmetro a mais, independente das outras variáveis. Beautiful. Então, se você pegar esse cara aqui, ó, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada. Tá? Eu vou fazer uma série de Taylor. Eu não sei se na aula passada eu fiz isso na forma de uma série de Taylor. Eu também foi a variação, né? Mas vocês sabem que é a mesma coisa, né? Se eu pegar uma série de Taylor, o que é isso aqui? Isso aqui é o f de x, y, y', mais o que seria o df. Nós calculamos esse df na aula passada. Tá? E o que é o df? Aqui eu estou tomando variações em relação a y, porque note bem, o x está fixo. Aqui, quando a gente está, esse df aqui, é o que a gente quis fazer quando derivou de epsilon, igual o Felipe perguntou agora. Então, não tem epsilon aqui no x. Então, esse cara não vai ter problema para nós. Tá? Então, eu só vou escrever df maiúsculo, e aí o que vai pintar aqui vai ser como é que fala? Esse aqui vai ser dy vezes o delta, que é o epsilon eta. É isso? Beleza. Série de Taylor. Não, série de Taylor, né, gente? Você lembra, né? Eu estava aqui moscando aqui, ó, mas se você vai fazer uma série de Taylor, tem f de x mais, vamos botar só uma aqui. Opa, peraí, Ctrl Z. Vou botar uma bonitinha aqui, só para eu colar, não é para você não. Tá? Eu preciso colar. F de x mais h. Eu vou fazer isso aqui uma série de Taylor disso, é f de x mais df dx h mais d2f dx2 h ao quadrado sobre 2 fatorial e tá. Não é isso? Então, vou colar. Aqui, essa aqui é a variável, então aqui, ó, só que aqui tem duas variáveis, então você vai fazer uma na primeira ordem, para uma e para outra, né? Então, tá lá, então vai ser df dy, que está fazendo o papel da derivada, vezes o h aqui é epsilon eta. E aí, mais df dy linha, epsilon eta linha. Não é isso? Que foi, somei com a segunda agora, porque essa função tem duas variáveis. Né? É uma série de Taylor de uma função de duas variáveis. Professor? Oi. E o termo em x também adiciona? Não adiciona porque eu não fiz variação nele. Olha só, a sua pergunta é boa. Vamos fazer não tem termo x, porque eu não tenho variação. Quanto que é o delta x? Se tivesse delta x ali, ó, teria que ser assim, ó. Se eu estivesse fazendo em x mais, eu vou colocar aqui uma coisa assim, mais h, y mais epsilon eta. Estou fazendo um negócio que não é aquilo lá, só para eu mostrar para você. Isso aqui é da UF de x, y, y', mais, aqui variou, né? df dx, h. Aí mais df dy, epsilon. Só que o problema é que aqui, Felipe, o h é zero.
Então, não, é por isso que eu falei, não tem variação do x, o x está fixo, tá? Então, é por isso que não tem aquele t. Obrigado, professor. Falou, garoto. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse só até aqui, porque no fundo ele é um Taylor, mas eu estou usando a fórmula de Taylor, mas eu me lembro que eu estou tomando aquele epsilon eta indo para zero. Então todos os termos de ordem superior são nulos, tá? Isso aqui igual a um f de como é que fala? F de x. Aí aqui desse lado aqui, quem é? Y mais delta y, y' mais delta y'. Então, olha o que é o grande barato aqui, tá certo? O que é a coisa interessante que eu queria chamar a sua atenção, né? Que se você passar esse termo aqui, ó, termo f de y, y', para o outro lado dessa equação, ele vai subtraindo, você vai ter basicamente assim, ó, f de x, y delta y, Ctrl C, y' delta y', menos f de x, y, y' é igual, aí olha só, df dy. E esse epsilon eta, nós já identificamos lá em cima, que é o dy, mais df dy'. Epsilon eta linha, nós já identificamos lá em cima, que é dy'. Então, no fundo, se a gente olhar bem, a menos disso que comentou o Felipe, que o x está fixo, na verdade, aqui o x está sempre fixo, porque no cálculo das variações, você não varia a variável independente, você varia a função. Então, você está variando o y, tá? A variação é da função. Então, nesse sentido, se você chamar tudo isso aqui, ó, isso aqui não é o f, digamos assim, variado, né, de delta y e delta y', menos o epsilon não variado, isso aqui seria, portanto, um delta f. Então, esse aqui é o nosso delta f. E o que é delta f? É df dy delta y mais df dy' delta y'. Eu já vou te explicar por que essa expressão aqui ela é interessante e ela é importante. Tá? Queria que esse quadrado tivesse fechado bonitinho. Deixa eu ver se na segunda ele fecha. Não, não foi. Vou deixar assim mesmo. O que eu queria te chamar a atenção é que observe uma observação. Vamos supor que você tenha uma f minúscula de x, y e z. E você quer calcular isso aqui nos reais, tá? No R3, tá? Sei lá, isso aqui é uma f que opera um número do R3 no R, né? Coisa assim. Ela é uma f coisada assim, f escalar, mas ela tem 3 variáveis independentes. Se eu te perguntar quem é D maiúsculo F, lá do cálculo diferencial normal, sem ser esse aqui, o que você fala? Você fala, olha, isso aqui é fácil demais. Isso aqui é df dx mais df, df dy mais df dz. É o que você falaria para mim, tá? Aqui as variações são nos parâmetros, são nas variáveis independentes da função, não são na função, né? Olha, o que é o bacana é que quando você está usando o ΔF do cálculo das variações, a expressão para ΔF é formalmente análoga à expressão para DF. Formalmente, eu quero dizer que tem a mesma forma. Você copia, a menos de um primeiro termo que não existe no caso do cálculo das variações. Porque no cálculo das variações, você está, digamos assim, variando apenas a função, mantendo a variável independente fixa. Tá? Então, ele é muito... Esse aqui, digamos assim, dá para usar isso aqui como uma regra de derivada.
Como que faz a derivada, o delta F? Usa a mesma df dy vezes delta y, df dy' vezes delta y'. O que eu quero dizer? Mesmo sob a luz do rigor, é possível aplicar a fórmula de diferencial que você está acostumado a usar aqui neste cálculo das variações também. Foi? Dúvidas? Posto que não há dúvidas, vou mostrar outro fato interessante. Este fato já vai ser mostrado, digamos assim, de forma um pouco menos formal. Mas não mais vale, tá? Eu posso pensar que tudo vale a pena. Então, olha só. Vamos lá fazer os desenhos malucos aqui. Eu vou tentar fazer um desenho preste aqui. Tá aqui. Isso aqui é nosso eixo X. E agora eu vou pegar uma função f. Sei lá, eu vou pegar ela assim. F. Isso aqui vai ser a nossa função y, tá? Então aqui eu estou no ponto A. Não. Ah, não. Aqui vai ser o ponto. Aqui é o ponto X. Assim, eu fiz grandona, tá? Eu fiz grandona para poder desenhar. Mas eu estou no mundo diferencial, tá? Então, no mundo diferencial, isso aqui eu não andei muito, não. Eu só fui para x mais dx. Eu andei bem pouquinho. Tá comigo ou não? Beleza? Ótimo. Agora, então, esse tamanho aqui, ó, esse ponto aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto A. Esse tamanho aqui é y. Se esse tamanho é y e esse aqui é o ponto B, tá? Vou chamar isso aqui de ponto B. Não, eu vou botar o B aqui em cima. Espera aí. Vou botar o B aqui em cima. Esse aqui ele vai ser diferente aqui. Eu vou fazer esse aqui sendo... Deixa eu pegar aqui essa cola aqui. Não, eu já vou falar desse aqui. Eu vou fazer a primeira variação, para não ficar esquisito a montagem. Olha aqui, ó. Quem é dy? Isso aqui é o y. Essa aqui é a função y, tá? Essa linha. Quem é o dy? O dy é uma variação de y de grego. É o d grego, y. Ele é uma variação de y com o x fixo. Então, se você olhar bem, ó, esse dy aqui, ele é uma variação da y, mas mantendo o x fixo. Então, o que é o dy? Você vai andar aqui, ó. Opa, pega aqui. Sei lá. Agora, esse aqui eu vou chamar de ponto B. Ponto B. E este cara todinho aqui, ó, é delta. Eu falei D, mas é melhor falar porque tem o nome, né? É delta Y. Tá? Por que ele andou para cima? Porque no cálculo das variações, nós estamos preocupados com variações ao redor da y, mantendo o x fixo, como se eu tivesse uma função aqui e alguma variação em torno dela. Tá? Então, esse aqui é o delta y. Agora sim. Tá? O que eu vou fazer aqui? Esse ponto aqui, ó, eu vou dar nome para eles aqui. Esse aqui. Estou vindo bem bonitinho. Nem sei se eu vou precisar, mas ele rebate aqui. Ele é o AY. AY não, A linha. Agora eu vou andar com esse aqui. Esse aqui vai ser o B'. Tá bom? Esse aqui é o B'. E aí sim, agora esse cara aqui de cima eu vou chamar de C.
Se eu precisar, eu apago, tá? Esse aqui é o ponto C, esse ponto aqui, ó, tá bom? Qual que é o tamanho, onde que o ponto C está? Tá bom? Onde que o ponto C está? Se a gente pegar esse tamanho do zero, do zero até o A', isso aqui é Y. Não é isso? Isso aqui continua sendo o mesmo Y. Agora, do zero até o C, o que é isso? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é o ponto X, isso tudo, ó. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é o Y de X mais dx. Porque eu estou na posição X mais dx. Espera aí. Mais dx. Então, se a gente pegar esse pedaço do A' até o B', não. Até o C, né? Se eu pegar ele aqui até o C, isso aqui foi dy, D chegou aqui no C. Espera aí. Quem é eu estou procurando quem é o dy. O dy, para mim, deveria ser isso aqui, ó. Não o delta y. Isso não é delta y. Isso aqui é dy. Porque quem é isso? Esse aqui, ó, é y de x. Essa altura é y de x. Essa altura é y de x. Essa altura todinha aqui, ó, é y de x mais delta x. Então, esse cara aqui é dy. Tá certo. Tá certo isso aí que eu fiz ou não? Eu acho que tá. Tá? Que eu tenho uma cola, só que eu acabei de ver que eu já estou diferente da minha cola. Então, eu vou ter que ir do meu jeito aqui sem errar. Aí eu fico confuso. Se eu ficar olhando para a cola, eu vou me confundir. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e também vou andar com ela para lá. Porque que ponto era este aqui, ó? Este ponto B aqui, ele estava em X, mas ele é Y mais delta Y. Esse ponto B é Y mais delta Y. Né? Aqui na frente, esse cara aqui em cima, quem é? A gente consegue pegar esse tamanho aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de D. Eu consigo saber que tamanho é esse. Esse tamanho, esse ponto C era o Y mais delta, era Y de X mais dx, que era a mesma coisa que Y mais dy, porque o tamanho A' C é dy. Então, isso aqui foi, na verdade, a variação de y mais, Ctrl Z, dy. Do mesmo jeito que esse pedacinho AB aqui, ó, é a variação de y, esse pedacinho CD é a variação de y mais dy. Sim? Eu acho que eu já tenho tudo. Eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso. Tá? Que vai ser o seguinte, ó. O que eu quero calcular, me ajudem, me ajuda aí. Eu quero calcular o tamanho. Eu já vou mostrar no gráfico. AB mais, nesse caso aqui desse desenho que ficou feião, AB mais
B'. Ou seja, eu vou botar uma linha vermelha no comprimento, na variação que eu quero calcular, tá? Eu quero calcular essa distância aqui, ó. Só que eu vou usar vários resultados. Porque olha só, você concorda comigo que AB, que é esse que está aqui, mais B'D, que é esse que está aqui, esse é o cara que eu quero calcular. No fundo, é esse comprimento inteiro, né? O AB mais B'D, ele pode ser escrito como quem também? Como A'B', que é um cara que eu ainda tenho que calcular. Eu ainda tenho que calcular quem é A'B'. Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Acho que vou. E mais... Não. A linha B' já está calculado. A linha B' é, na verdade, a B, não é esse não. Eu tenho que calcular o A'C, Ctrl Z. Tem que ser diferente, ó. Vê? Tem que ser o mesmo segmento de reta, mesmo comprimento, formado por segmentos distintos, tá? Então, é A'C mais CD. Vê se está certo isso que eu fiz. Então, a gente tem que concordar geometricamente aqui. Eu queria feedback, que isso está certo. Que AB mais B'D, AB mais B'D, é igual a AC, que vai daqui até aqui, mais CD, por estar certo. Então, agora vamos escrever em termos diferenciais o que a gente sabe de cada um deles. O que eu sei que é AB? AB é, na verdade, ΔY. AB é ΔY. E quem é B'D? Ah, o B'D faltou eu calcular ele. Então, vamos calcular agora. Vou botar de verde, tá? A gente precisa calcular esse tamanho aqui, ó. Tem que calcular esse tamanho aqui. Mas é fácil calcular esse tamanho aqui, porque esse tamanho também é uma variação. Este ponto aqui, ó, ele quem é? Ele é, na verdade, y mais ΔY. Você concorda que esse ponto aqui, ó, está na altura y mais ΔY? Então, esse tamanho todinho aqui, não, mas eu não quero tomar o diferencial duas vezes. Espera aí. Esse está ok. Delta y dy. Agora, eu acho que é delta de y mais delta y, que é o D, menos o y mais delta y, que é o B. Entendeu? Estou pensando aqui, não é porque aqui, do jeito que eu estou fazendo, delta de y mais delta... Deixa eu ver, quem é delta de y mais delta y? Isso aqui é y... Não, isso aqui é y mais delta y. Então, isso tudo é delta de y mais delta y. Isso está certo. Agora, esse aqui que eu me enrolei. B'D. Não, porque o que eu ia escrever aqui... esse cara... Dá para achar o B'C, professor? Hã? Dá para achar a distância de B'C para C? Eu estava olhando para ela aqui. Porra.
Deixa eu conferir aqui, gente. Desculpa aí, tá? A linha B', tá claro, isso aqui é dy? Não, isso não é dy. Não. Acho que a linha C é dy. A linha C é dy. Exato, a linha C é dy. Ih, pessoal, vou ter que fazer de novo. Eu não estou conseguindo fazer aqui, não. Pera aí. Sabe por quê que está dando errado aqui? Esse tamanho aqui, para mim, ó, porque quando eu paro aqui, isso aqui é y mais dy. E o que é y mais delta y? Aí, se eu fosse pegar esse b', que é o que eu gostaria, ele seria uma variação dele, mas não pode, porque aqui não tem, a função não chegou aqui. A função não chegou aqui. Então, se eu pegar AB mais B', isso foi uma maneira de escrever. Agora, e se eu fizesse agora a linha, em vez de eu fazer, eu estou fazendo a linha C, foi dy, sem dúvida. A linha C foi dy, que é onde eu cheguei. E agora eu preciso a linha C e CD. Não, aqui que eu tô errado, ó. Acho que se eu der Ctrl Z, apaga todos os verdes. Deixa eu ver. Apagando verde. Vamos lá. Não, eu acho que tem salvação, tá? Tem salvação. Então vamos ver aqui. Eu tô com AB e aí B', Não, mas aí aqui ficou ruim. Aí. Eu achei uma expressão para B', mas ela é um pouco grande. Eu acho que é y mais dy mais delta, abre parênteses, y mais dy, Não, não, fecha não. parênteses, menos y menos delta Não, y. não. Não é Tem isso, que não? ser uma coisa, não, tem que ser uma coisa bem simples. Ah, A sim. linha B', pera aí. Ai, gente, que droga isso. A linha B' é o AB, que é o delta Y. Esse ponto aqui, isso aqui é tal. Será que agora eu estava usando o B', que era tudo. Poxa, o B', é complicado, porque eu não sei que ponto é esse. Eu não sei que ponto é esse. Como é que eu vou saber que ponto é esse aqui? Ah, eu Professor, acho que eu sei. Ah, o B' dele vai ser a soma de todo o lado direito menos todo o lado esquerdo, né? não, eu estou falando que eu não sei, porque eu sei, não, eu sei que o B' tá na altura do B. Isso está ok. Agora, o problema para chegar lá no B', é que eu teria que saber, isso aqui aparentemente, isso aqui é Y mais DY, essa altura. Agora, do B' para o D, o D está onde? O D todinho, ele sai daqui e chega lá. Esse D aqui, acho que é isso que você falou. O que você falou aí? Isso seria Y mais delta Y, Mais o delta grego de y mais dy. mais o delta grego de Y mais dy.
B' D seria esse verde menos o Y mais DY do lado esquerdo, né? Que é a Isso que eu posição. escrevi, o que que é? Essa altura, né? Então, para eu pegar B'D, eu tenho que subtrair o que agora? Menos Y menos delta grego Y. Ou mais. Desculpa, é o mais agora, você colocou o colchete. Isso. Assim, né? Isso mesmo. Isso seria B' D. Isso seria B'D. E aí o Y corta, pelo menos. O Y corta pelo menos. Apareceu 2DY. Só, ó, eu vou substituir aqui e ver o que que dá. Vou na fé. Mais. O que que está aparecendo lá? Olha, o Y vai cortar aqui. Esse vai cortar com esse. Esse cara aqui ó, vai ficar delta Y. Tá vendo? Ó? Vamos simplificar aqui em cima. Esse Y, vou simplificar de verde, de azul. Esse Y cancela com esse. Aqui vai aparecer delta Y mais delta de dy, que está certo, eu quero manter isso. E esse delta Y vai cancelar com esse. Então, desse lado está aparecendo o quê? dy, que sobrou lá, mais delta de dy. Eita. Hopefully, I'm going. Não, e aí, desse lado, quem é a C'? A linha C. A linha C é dy. Eu acho que eu usei duas vezes a mesma coisa. E quem é CD? Ah, eu usei duas vezes a mesma Delta coisa. grego de Y mais DY. Delta grego de Y mais DY. Ó, tá, vocês estão olhando aqui? Que eu cheguei na mesma coisa? DY cancela, ficou tudo igual. Tá? Ai, que vergonha. Quer Foi dizer mal, que... professor. Não, a vergonha é minha, não é sua. Vocês vão me dar Qual licença. que é o resultado final que você quer chegar, professor? Eu quero mostrar, Matheus. Delta D é igual a DY? Eu quero mostrar que o delta e o D são comutáveis. E Que tanto faz fazer delta dy como d delta y. Eu vou tentar seguir melhor a minha vai própria... de DY a delta Y, certo? Eu quero mostrar isso, ó. Que Eu acho delta, que você botou um ponto a mais. talvez. Eu vou tentar stick Ponto a to mais, my... né? Eu quero mostrar isso, tá? É isso que eu quero mostrar. Que essas operações são permutáveis. Porque isso não é óbvio, tá? E eu vou usar isso. Tá bom? Então me ajuda aí, Matheus e todo mundo que está ligado aí, tá? Você só botou um ponto a mais e a distância ficou diferente. Provável, cara, provável. Eu vou tentar me ater aqui. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é sair de um ponto aqui, chegar aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de A, tá certo? E eu já vou botar o ponto que eu vou checar aqui igual da minha cola. Esse ponto que eu vou chegar aqui, a notação vai fazer sentido depois, tá? É B'. Esse ponto aqui é B', tá? Beleza. Aí, o que que vai acontecer aqui? Agora, eu vou dar uma variação para chegar no ponto B, como eu tinha feito. Isso que é a variação. E agora, dessa variação, eu vou jogar, ela também vai lá para frente. Massa. E aí, eu vou passar uma linha aqui, que vai me servir de guia. Tá aqui, tá? Então, esse ponto que eu vou colocar aqui, ó, cheguei aqui, que é igual, esse ponto vai ser chamado de C. Então, eu tenho C, tenho D. Esse ponto aqui é A', tá tudo certo. Então, eu tenho A, B',
tenho C e tenho D aqui. Agora eu vou usar outra cor aqui para me ajudar, tá? Se eu pegar essa distância aqui assim, ó, vou separar essa distância aqui daqui, porque essa distância aqui a gente sabe calcular ela, tá? Então, sei lá, a gente pode até fazer o seguinte, aqui tá, se esse era o C, tá certo? Que era a extensão do B, aqui seria um C', que é a extensão do B', tá? Aqui seria um D', se a gente quisesse botar aqui, que é a extensão do D. Linha fica sempre para a extensão na direção X, tá? Linha fica sempre para a extensão na direção X, não é isso? Agora eu vou botar as igualdades geométricas. A igualdade geométrica que não pode falhar. A igualdade geométrica vai me dizer que AB, que é esse tamanho, mais CD. Então, o que que eu fiz? AB é a mesma coisa que A', certo? AB é a mesma coisa que A'. Então, AB mais CD é tudo, é toda essa variação vermelha. Vamos botar a variação vermelha aqui. A gente vai escrever isso de duas formas. Este cara tem que ser igual a AB'. Agora, não, agora está dando certo. Agora você vai ver que vai dar certo. Isso aqui vai ser Ctrl Z. Agora eu entendi essa coisa aqui. A', B' mais C', D'. Porque é, né? Tá vendo que é o mesmo tamanho, né? Se você puxar para cá, ó, né? Só para você olhar de lado, então tá tudo bem. Aqui é o próprio A', né? Então, A' é B', C', D'. Então, não tem dúvida. Isso aqui tá tudo ok. Agora vamos escrever quem é quem com muita calma. Eita, trem difícil. Esse cara aqui, ó, é Y. Esse aqui é Y mais delta Y. Então, esse tamanho aqui é delta Y. Então, AB é, sem dúvida nenhuma, delta Y. Certo? Agora eu vou escrever CD. Tá? CD. Ah, aqui, ó. Pô, o CD é chuchu. Presta atenção aqui. Nossa, dei mole. Tá? Quem é o AB, o AB'? Quem é o AB'? Não é. Como, a gente não saiu de Y e não foi para Y mais DY. O AB' é, na verdade, DY, que é uma variação na X. Ó, né? Esse ponto aqui, ó, é o X mais DX. Ah, agora eu matei. E esse aqui é o X. Se esse aqui era o Y, esse aqui é o Y mais DY. D do nosso alfabeto. Tá vendo que eu saí do ponto Y e cheguei no ponto Y mais DY. Não é isso? Agora eu quero escrever CD. Eu não estou saindo mais do ponto Y, eu estou saindo de que ponto? Este ponto B, ele está em Y mais delta Y. Então, a variação de Y não foi DY, a variação de Y mais delta Y, que é esse tamanho aqui, ó, é D de Y mais delta Y. Faz sentido, Matheus? Faz sentido, Felipe? Sim, sim. É isso. Então, olha só, se você pegar quem é o... Porque, na verdade, eu estava fazendo errado lá. Eu tinha que ter calculado um CD lá, e eu não calculei esse cara, eu já fui para a variação. Ponto errado. Eu peguei o ponto errado. Então, quem é o CD? O CD aqui é D de Y mais delta Y. Então, esse está aqui e esse está aqui. Igual. Agora, vamos lá. A linha, B', DY. Mais C', D'. Na verdade, é esse tamanho que eu tinha feito lá no meu erro. Porque se este ponto aqui, ó, o ponto B,
é o ponto y mais dy, esse tamanho é a variação ali. Então, ele é o d delta de y mais dy. Na verdade, é fácil. A gente só tem que pegar direito os caras. Então, delta de y mais dy. Pronto. Não, então, eu consegui. Ó, desse jeito aqui, a gente consegue ver, porque acabou a máquina, a mecânica, assim, fica d de y mais d de delta y é igual a dy mais delta y mais delta de dy. Aí todo mundo cancela e a gente chega no resultado que eu gostaria de mostrar, que eu me esforcei aqui junto com vocês, com a ajuda de vocês, para conseguir ver direitinho, que é um resultado importante do cálculo variacional, mas que as pessoas perseguiam logo de cara, porque o que esse resultado está dizendo é que as operações de variação, chamando variação delta, e diferenciação, chamando diferenciação D, que essas operações são comutáveis, em outras palavras, são independentes. Então, se você... era de se esperar que fosse, porque eu podia já começar argumentando assim, elas são independentes. Porque, na verdade, uma é a variação no x e a outra é a variação no y. Então, como se fossem coisas independentes. Eu já esperava ou esperaria que um resultado como este acontecesse. Desculpa aí, você viu que é enroladinha essa geometria, tá? Assim, mas é, no fundo, no final dá certo. Aqui é aula ao vivo, né? A aula ao vivo tem esses problemas. A aula síncrona gravada. Então, a gente é igual na sala de aula normal. Então, olha lá. Dúvidas? Consegui convencer vocês? Por quê? Por que que a gente está fazendo isso? Tá? A gente está fazendo isso porque o que seria, no caso, né, tomar, lembra, I é uma certa integral de uma forma funcional, não é isso? Então, uma pergunta interessante é o seguinte: vamos pegar a variação de I. Isso aqui, ó, quando a gente tomou o delta, vamos botar isso aqui numa frase, tá? Isso quer dizer o seguinte: o diferencial da variação é igual à variação do diferencial. Legal, né? Mas por que que eu falei isso? Porque a minha pergunta seria a seguinte: o que seria tomar, então, uma variação de I? É fazer um DI. Fazer um DI. Desse jeito aqui. Tá? Vou fazer um DI. Tá certo? Ou seja, aí eu estou entendendo a integral como a integral de Riemann. Ou seja, ela é uma soma de muitas partes muito pequenas, né? E aí eu estou passando o diferencial para dentro da integral, porque o diferencial está operando na soma, entendendo a integral como integral de Riemann. Eu acho que alguns de vocês sabem que existem outras integrais, integral de Legendre, de Ito, tem outras integrais aí, nem sempre. Mas a nossa velha e boazinha integral de Riemann aceita essa operação porque ela é um somatório, tá? Em outros contextos, é preciso demonstrar que isso vale. Tá bom? Em outros contextos, é preciso demonstrar que isso vale. Então, tá aí.
Passei para cá. E agora eu vou usar aquele primeiro resultado que a gente fez lá atrás. Aquele que ficou lá atrás. Aquele primeiro resultado lá era a diferencial da F. Aí a gente aprendeu que isso, na verdade, era dF, dy, delta y, mais desculpa, Ctrl Z. dF, dy', assim. Isso aqui é o dF, tá? dx. Tá bom? Muito bem. E agora? Agora eu vou olhar o seguinte, ó. Eu vou pegar aquele delta y' que está aqui dentro, daquela integral lá. Para olhar que, na verdade, delta y' é delta de dy dx. Y', tá? O que a gente acabou de ver? Que pode coisar esses caras aqui, eles são comutáveis, né? Esse delta dy é a mesma coisa bom, você poderia fazer assim, né? Isso aqui é delta de dy dx, que é a mesma coisa que d de delta y dx, uma coisa assim. Tá? Ou seja, que a diferencial da variação é a variação da diferencial ou vice-versa, tá certo? Então, no fundo, eu aterrizo aonde? Que aquele ΔI é igual à integral de A até B de df dy delta y mais df dy', e agora eu vou escrever esse cara aqui, ó, tá certo? Que vai ser um d dx de dy, tudo aqui assim, dx. Agora, você me permita fazer uma observação. Essa observação é só para tratar a segunda integral, tá? Eu vou cuidar só da segunda integral, df dy', que multiplica a derivada de dx de dy dx. E aí eu vou usar de novo a regra do produto, né? Lembrando que esse cara aqui vai fazer o papel da função derivada na regra do produto, porque ele já está derivado, ó. Então é muito natural escolhê-lo como a derivada. Então esse aqui faz o papel de f' e esse aqui faz o papel de g. A integral de f'g é igual a fg, e a f é muito fácil. Aqui, porque se f' já é por definição aqui na nossa integral, né? Se eu já estou falando que f' ela é dx de alguma coisa, a f só é a coisa. Então, no fundo, o que eu vou fazer é df dy' vezes a coisa, só que operada nos limites da integral de a até b, menos a integral de a até b da derivada da g, de g'. Lembra, essa integral é uma integral em x, né? Então a derivada também ela é em x. Então, derivada da g de df dy' vezes o delta y. Tudo isso dx. Essa aqui, acompanhou? Isso aqui foi integração por partes. Integral por partes. Aí eu vou voltar essa integral lá para cima, para o delta. E ela vai dizer para mim que A até B, a primeira eu só vou repetir, mas, agora eu vou escrever, mais não, né? Ctrl, que eu já vi que apareceu a segunda, ó. Eu já vi que apareceu essa segunda com o sinal de menos. Fecho colchetes. Dx, e obviamente mais aquela outra parte que ficou integrada, analítica, né? Ela sai, pronto. Beleza, tá aqui.
Gente, olha que legal, olha que legal. Então, qual foi a conclusão final, de novo, que a gente chegou? Eu resolvi tomar a ação, a variação de I. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Que a variação de I é isso aqui, ó. Tirei porque tem DY multiplicando os dois. Ó. Bota ele em evidência aqui. Tá? Então, e aí qual que é a conclusão que nós chegamos no final de todo esse negócio? Vocês percebam que essa integral aqui, ó, ela é precisamente igual ao resultado que nós chegamos da equação de Euler-Lagrange, na verdade, antes, né, da equação de Euler-Lagrange, que é essa aqui, nós, não, que é, rapaz, nossa, quanta aula que eu já dei, é essa aqui, ó. Nós chegamos exatamente no mesmo lugar, a menos que lá eu tenha aquele delta y, que é um epsilon, que é um epsilon mais, como é que fala? Que é um epsilon vezes eta. Se você pegar essa equação inteira e multiplicar por epsilon desse lado, multiplicar ela inteira, né? Você está multiplicando zero por epsilon. Então não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso aí, multiplica e não dá nada, né? Então você vai, tira isso aqui, ó, e aí você bota o epsilon aqui do lado do eta, que na verdade é o que eu devia ter feito logo de cara, e lembra lá da minha anotação, isso aqui era o delta y. Delta y. Então, note bem, eu não parti daqui. Eu não parti daqui. Eu quero que você entenda a diferença do que eu fiz. Isso aqui foi um resultado que nós chegamos na aula passada, tentando minimizar o funcional. Nós minimizamos o funcional. E aí chegamos que, quando o funcional é minimizado, esta equação que eu estou passando o mouse em cima agora é válida. Num caso particular dela, com contornos homogêneos na variação, nós recuperamos a equação de Euler-Lagrange. Agora, o que eu fiz foi diferente. Eu cheguei lá e comecei a estabelecer regras para o cálculo variacional. Né? Então, a primeira regra foi uma regra da diferenciação, pico. Pois uma outra regra, que foi a regra da variação do diferencial, que é igual ao diferencial da variação. É bico também, é fácil. Eu que me enrolei escolhendo ponto errado aqui. Mas na hora que você pega os comprimentos, você consegue fazer sem dificuldade. Muito bem. Aí eu, obviamente, né, já ensinado pela sabedoria do cálculo, aqui nesse caso, isso não foi uma inspiração minha, foi uma inspiração de alguém ou de alguém, né? Tomei a variação do funcional. Quando eu tomei, não a variação da forma funcional, quando eu tomei a variação do funcional e usei as regras do cálculo variacional que nós definimos na aula de hoje, eu chego numa equação que é idêntica à equação primeira da aula, que derivou do princípio da mínima ação, tá? Multiplicada por epsilon. Ou seja, a conclusão é que todo este negócio, como isso aqui, ó, é epsilon eta, e esse aqui é epsilon eta, nós chegamos à conclusão de que isso é zero. Então, esse é um resultado de extrema importância do cálculo variacional. O que é o seguinte? Qual é o resultado que acontece? Que o extremo do funcional ocorre quando a
variação de I é nula. Ou seja, você pode escrever o problema a solução do problema variacional escrita em termos das próprias regras do cálculo variacional é ΔI igual a zero. O que ocorre em ΔI igual a zero? O funcional é mínimo ou é extremo, que pode ser mínimo ou máximo. É extremo. Esse é um outro resultado importantíssimo do cálculo variacional. Tá? Por que ele é importante? Por que ele é importante? Se você pegar... Tem um autor de física, pelo menos o Matheus sabe quem é esse cara. O nome dele é Lev Davidovich Landau. Quem já ouviu falar do Landau? Não. Matheus já ouviu falar do Landau? Naturalmente. Quem mais? Nunca ninguém mais ouviu falar do Landau. Tem uma entrevista famosa do Landau. O Landau tinha ganho o prêmio Nobel de Física. Perguntaram para ele: Landau, fulano ganhou física por causa de... Einstein ganhou física por causa do fotoelétrico. Bohr ganhou física, não sei o quê. Você ganhou no prêmio Nobel de Física por causa de quê? Ele falou: porque eu sei toda a física. Na verdade, ele tinha dado contribuições particulares, mas ele estava certo, ele sabia toda a física. Ele escreveu um livro sobre tudo, né? Ele escreveu um livro sobre todos os assuntos. Todos. Ele mesmo não escreveu nenhum. Ele não escreveu nenhum. Quem escreveu no livro foi o Lifshitz. Esse, que é o aluno dele. Era um aluno dele. A máxima é todo o pensamento do Landau e tudo foi escrito pelo Lifshitz. Exatamente. Mas o próprio falava isso. Porque o Landau tinha as notas de aula, as notas dos cursos dele, ele deu todos os cursos da física, tá certo? E aí então ele tinha as notas, o Lifshitz datilografou as notas sob o olhar de um físico, né, do mais alto escalão como ele era, né? Se você pegar o primeiro livro de física do Landau, que é o livro de mecânica, tá? Tem uma história muito bonita do professor Landau lá no livro de mecânica dele, resumida, porém bonita. E se você pegar esse livro, você vai achar talvez estranho, é um livro de mecânica. Eu acho que boa parte de vocês tem formação básica em mecânica. Então, vocês vão ver que coisa estranha que ele faz. Ele vai começar as leis de Newton, ou seria assim, os princípios da mecânica, eu não sei como é que é o nome que ele dá lá, as equações fundamentais, eu não sei. Ele vai falar assim, não, olha, a solução do sistema mecânico depende de um funcional. Ele já fala assim. E aí ele escreve um funcional, é a Lagrangiana. É um funcional da Lagrangiana, que é a energia cinética menos a potencial. Ele vai falar assim, como todo princípio da física, a solução é na mínima, onde ela é mínima, onde esse funcional é mínimo. Aí ele vai lá e fala, delta I é igual a zero, e deriva as equações dali. Ele nunca fala das leis de Newton como nós estamos acostumados a ver. Ele já começa partindo do pressuposto que você entende ou entenderá, tá certo? Que uma determinada lei física sempre deriva de um princípio de extremo. Isso é o que ele usa, pelo menos no caso clássico, ele está tratando ali de física clássica, né? Então, o que a gente vai tirar disso? O que a gente vai tirar disso? Vou tirar duas coisas. E eu vou fazer essa observação e terminar a nossa aula, porque eu não vou conseguir fazer grandes progressos a partir daqui. Apesar dessa parte ser menos, o que eu ia fazer agora ser menos importante, ela talvez você não absorveria e não teria dificuldades na hora de fazer o exercício que eu vou pedir no final, tá? Mas olha só. Você pode imaginar então que toda lei física, parte desse princípio que a solução do problema está no extremo de um certo funcional, né?
Então, o que a gente viu? Que a equação diferencial que produz o extremo do funcional é a equação de Euler-Lagrange, dado que as variações nos extremos do funcional são nulas. Dado que as variações nos extremos do funcional são nulas. Tá? É a equação de Euler-Lagrange. Bom? Então, em geral, a gente usa o cálculo variacional. Se a gente pegar um cara que fez física, tipo, ou uma pessoa que está trabalhando com derivação de modelos constitutivos, tá? Como ele vai usar o cálculo funcional? Ele vai usar o cálculo funcional como um derivador de modelos para ele. Ele vai calcular uma energia, ele vai formar o funcional dele, e aí vai fazer essa operação aqui. Ele vai calcular o funcional dele e vai fazer essa operação usando essas regras aqui de cima. Com essas regras básicas, você faz miséria. Tá? É lógico que tem algumas que derivam ainda dessas aqui, mas no fundo só precisa disso. Você vai lá e consegue derivar as suas leis. Mas nós aqui, para calcular em transferência de calor, nós vamos fazer outra coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o problema diferencial, porque nós sabemos formular todos os problemas diferenciais de transferência de calor que queremos resolver. A formulação não será problema para nós. A formulação diferencial não é um problema difícil para nós. Porque as equações diferenciais são muito bem postas, nós estamos no regime da mecânica dos contínuos. A menos de um caso ou outro mais assim esdrúxulo, talvez a gente nunca tenha que derivar nada. Derivar, que eu quero dizer, deduzir, né, um novo termo. Tá? Mas a gente pode ter que resolver problemas complicados. Então, o que a gente vai saber? A gente fez uma equação diferencial. Então, você vai lá, vamos supor suponha que haja um problema. Eu vou motivar esse problema na aula que vem. D2θ dx2 menos m ao quadrado θ igual a zero. Isso aqui é uma equação de um corpo delgado, trocando calor por condução numa direção e por convecção na direção perpendicular. Equação da aleta. Tá? Isso aqui é uma equação de aleta. E aí eu falo que θ' de zero, sei lá, dou condição de contorno é zero, e θ de L é igual a θ zero. Tá? Dou esse problema para vocês. Só uma observação. Note bem, quando θ' é zero, ainda que a variação, como é que fala, seja, ainda que você tenha uma variação que não seja homogênea, a gente vai conseguir zerar esse termo aqui, tá? Naquele contorno. Mas isso fica para frente, ele fica embutido na formulação, é isso que eu quero dizer. Mas olha só, nós temos um problema diferencial. Suponha um problema diferencial aqui. O que a gente vai supor? Nós vamos supor que esta equação aqui, como ela é a solução do problema, ela é, de fato, a versão particular, naquele nosso problema, da equação de Euler-Lagrange. O que eu quero dizer é o seguinte: se todo o problema pode ser resolvido por um princípio de mínima ação, e este princípio de mínima ação chega na equação de Euler-Lagrange para derivar as equações diferenciais daquele problema, se eu já tenho um problema diferencial na forma forte, como ele está aqui no quadro, eu posso supor que aquela equação diferencial é a versão da equação de Euler-Lagrange daquele problema formulado na forma de um funcional. Muito embora eu não necessariamente esteja aqui de posse do meu funcional. Está entendendo meu argumento? Tá? Ou seja, isso aqui é a equação de Euler-Lagrange. Ora, se isso é a equação de Euler-Lagrange,
Tá? O que é que eu posso dizer? Portanto, eu posso dizer que aqui eu esqueci de falar uma coisa, né? E essa integral, esse cara aqui vai de 0 até L, tá? Portanto, eu posso dizer que a integral que vai de 0 até L da equação de Euler-Lagrange do meu problema, que eu vou botar entre colchetes, que é d2θ dx2 menos, cuidado, menos m ao quadrado θ, botei a equação de Euler-Lagrange, vezes a variação, aqui no y é θ, dθ, dx. Aí, se você quiser, você pode até colocar as outras, né? Como é que fala? Só que aqui, eu vou, na verdade, eu vou deixar isso aqui sem, porque eu não sei quem é o funcional. Eu não sei quem é o funcional, tá? Então, eu vou imaginar que, neste caso, eu tomei um dθ formado, lembra sempre, esse meu dθ, ele quem é? É o epsilon eta. Então, eu estou escolhendo etas homogêneos. Isso é importante, na verdade. O que significa isso? Que quando eu tiver que fazer alguma escolha sobre quem vai ser esse θ ou esse eta, ou se eu tiver que, vamos supor, se eu decidir usar um polinômio ali, alguma coisa, ou alguma função naquele lugar, eu tenho que escolher funções que obedeçam a essa restrição de homogeneidade nas pontas. Ou, em outras palavras, funções que... O que é ser homogênea nas pontas para a variação? Significa que a função eta obedece às mesmas condições de contorno que a solução do problema. Então, é isso que é a variação ser nula. Que no contorno, seja ele qual for, a minha variação é nula. Para a variação ser nula, o eta tem que ser nulo, o dθ tem que ser 0 no contorno. É isso que eu quero dizer. Se o dθ é 0 no contorno, ou seja, se eu escolho uma função variação que é 0 no contorno, então isso aqui é 0. Tá? Entendeu? Pronto. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a formulação variacional do problema. É a formulação variacional do problema. Se você quiser, você pode bulinar ela um pouco. É fácil. Porque você tem essa derivada segunda aqui, aí se você pegar... Ainda são 3,37. Se você pegar aquela derivada segunda ali e usar ela sozinha, esquece aquela primeira lá, tá? Bom? O que a gente vai dar conta de fazer aqui? Deixa eu ver se eu vou por esse caminho mesmo. Vou, tá? A gente vai fazer o seguinte, isso aqui vai ser meu F', então esse cara vai ser dθ dx vezes delta θ em 0L, menos a integral de 0 a L, vai vendo? De quem? De dθ dx, d dx de dθ dx, né? Olha lá. Acho que eu estou indo bem. Aí, aí vendo. Olha que legal. Eu vou até continuar. Tem tempo, eu vou continuar. Eu não aguento. Porque isso aqui é tão fácil, assim, vai chamando você para fazer. Você vai querendo fazer. Então, bota esse cara aqui de novo. A gente já podia até avaliar ele. De 0 até L, menos. Agora eu vou usar as regras do cálculo variacional, que eu te falei que isso está valendo. Oi? Por que você fez d dx 2 vezes lá na última integral? Tá, vou voltar lá. Na verdade, eu acho mais fácil de explicar assim, apagando e fazendo, que devagar. Integração por partes, tá? Você se lembra bem da regra de integração por partes? Sim, sim. Então, eu vou escolher uma delas para chamar de derivada e a outra para chamar de não derivada. Na integração por partes, eu boto f vezes g. Se d dθ é f', a f é só uma derivada. Então, eu boto dθ dx, isso aqui é f, vezes g.
que é o delta. Obviamente, avaliado entre 0 e L, que são os limites de integração. Aí, menos a integral de G' F. Quem é G? É o delta θ. Então, quem é G'? É D dx de delta θ. Quem é a F? É o dθ dx. Dθ. Ah, entendi. É por causa da regra. É por causa da regra. Aí bota aqui dx. Aí 0 a L. Tá? Esse dx é da integração. Tudo bem. Sacou? Agora eu vou continuar aqui, ó. Isso aqui deu dθ dx delta θ de 0 a L. E aí eu já sei que eu posso usar um certo macete aqui, ó. Eu vou fazer, isso aí mesmo. Eu vou fazer aqui de banda aqui, né? O que a gente está sabendo aqui? Eu estou sabendo que isso é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou comutar este cara. Eu vou escrever isso como sendo delta, tá bom? De dθ dx. Esse delta assim. Porque, tá vendo? Delta de dθ dx. Faz sentido ou não? Tudo isso vezes dθ dx. Vê se isso está bom para você. Porque o dθ dx é esse outro aqui, ó. Tá? Agora eu vou fazer um negócio aqui muito doido. Vai vendo. Eu acho que você está... eu vou botar um aqui de paralelo para você não achar estranho. Se você escreve assim, F, df, você não acha esquisito se eu falar que isso aqui é meio de d de f ao quadrado, acha? Tá comigo, não tá? Só usar a regra da cadeia, não é isso? Né? Então, isso aqui eu vou falar que é meio de delta de dθ dx. Já sei, para ficar mais elegante. Delta de θ' ao quadrado, onde o θ' é dθ dx. Que θ'? Espera aí. Não, é precisamente isso aí. É precisamente isso aqui. É isso que eu preciso usar aqui. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Que seria mais legal ainda. Professor, daria para fazer por partes de novo, essa integral? Do jeito que ela está aí. Não, eu não quero fazer por partes de novo. Quando eu voltar ela para cá, esse primeiro termo aqui vai estar, esse aqui vai estar ok. Não, na verdade, a graça eu acho que é essa mesmo. A graça eu acho que é essa aqui mesmo. Ela ficou esse delta aí. Não, eu já sei. Não, eu vou conseguir fazer um negócio doido aqui. Peraí. Eu vou conseguir fazer um negócio muito legal aqui. Peraí. Já fiz essa, né? Essa é aquilo lá. Essa é aquilo lá. O que sobrou lá? De preto. Sobrou delta de meio de dθ dx ao quadrado. Tudo isso dx. Esse aqui, né?
Tá vendo? Agora, olha que interessante, hein? Isso aqui é a primeira, essa integral aqui. Ó. Foi a primeira integral. Tá vendo a segunda? Essa aqui foi a primeira integral da derivada da segunda. Se você pegar a segunda, vai aparecer um termo integral de θ d θ dx, tá vendo? Integral de θ d θ dx. O que é a integral de θ d θ dx? Se você pegar a segunda, a integral de 0 a L, de menos m ao quadrado θ dθ dx, eu vou usar a mesmíssima ideia. É menos a integral de 0 a L de m ao quadrado. Em vez de eu fazer isso, eu vou escrever meio de θ ao quadrado dx. Tá vendo? E aí eu vou somar tudo, ou seja, somar esse termo com esse termo aqui, que é a nossa equação original. Portanto, a integral de 0 a L, eu vou botar ela inteira aqui, de d2θ dx2 m ao quadrado θ, que é a equação original de θ, dx, que a gente sabe que é zero, tá? Ela também pode ser escrita como sendo a integral de 0 a L. Aquele termo de derivada ficou assim, ó. Ele ficou com um menos aqui, então eu vou botar o menos. Delta de meio de dθ dx ao quadrado. Tá vendo? Que foi esse caso. Daqui a pouco eu boto esse outro aqui. Além disso, eu tinha esse outro termo aqui, ó, que tinha esse meio. Você tá vendo? Que tinha esse meio de m ao quadrado delta θ ao quadrado. Aí, como o m é uma constante, ele opera para... Vou botar tanto o meio como ele, e como ele era menos, esse menos já está aqui, ó, aparece um mais meio de m ao quadrado θ ao quadrado. Fecha o cochete. Dx. E aí, se você quiser, você bota o último termo lá, que era aquele termo de contorno, que é o dθ dx delta θ, variando entre 0 e L. E que, mais uma vez, como eu te disse, se você escolher o eta convenientemente, ele pode dar sempre zero, tá? E olha que legal, galera. Se você tirar o delta e o meio, né? Suponha que delta θ em 0L é zero, tá? Não só a soma, mas identicamente igual a zero. Então, a nossa forma ficou assim. Você pode tirar o delta da integral, vai ficar assim. E o meio que está lá dentro, delta da integral de 0 a L. O que eu achei aqui é uma coisa que eu falei que não necessariamente a gente conhecia, mas a gente acaba derivando sem querer, neste caso em particular. Ou seja, o I do nosso problema, que seria um I de x, θ e θ', o nosso I em particular é simplesmente θ' ao quadrado mais m ao quadrado, θ ao quadrado. Esse aqui é o funcional do nosso problema de aleta. Eu não tinha... Legal, né? Ou seja, muito embora eu não conhecesse esse funcional a priori, eu conhecia a equação diferencial. Eu fiz um caminho inverso não muito usual, que é encontrar o funcional. Nesse caso aqui, o I envolve... Isso aqui eu botei I, mas eu falei errado, hein? A forma funcional não é essa, não. A forma funcional é essa. E também é x, θ e θ'linha. Você botou θ'linha e θ'linha. Eita, caceta. X, θ e θ'. Tá? Como é que a gente pode interpretar isso? Isso é muito curioso, cara. A gente pode interpretar isso aqui como a energia total que, quando minimizada, dá a solução daquele problema de aleta. É como se fosse uma energia associada à aleta. Engraçado ela depender dessas derivadas aí ao quadrado. Super curioso isso aí. Tá? Você está diminuindo a energia da aleta? Exatamente. A energia que você tem que minimizar para uma aleta, para ser a solução dela, é essa aí.
Porque, na verdade, eu estou chamando energia, usando muita liberdade no termo. Porque quando a gente está em transferência de calor, há de se ter cuidado. Mas, então, a gente pode chamar assim, a forma funcional cujo mínimo recupera o problema, a solução do problema de Aleta, é essa. Tá? Mas isso não, e por incrível que pareça, muito embora seja super legal, eu, pelo menos, me empolgo pra caceta vendo esses negócios, porque, na verdade, é uma nova ferramenta para você analisar. Se a gente depois se esforçar em entender qual é a origem mesmo disso aqui, talvez a gente consiga imaginar, por exemplo, o que seria uma aleta com radiação. O que será que ia mudar se essa aleta tivesse com radiação, se eu quisesse colocar essa radiação térmica para o ambiente? Né? Como é que eu ia mudar aquilo ali? Então, isso pode ser uma coisa curiosa, para a gente tentar formular o problema de outras maneiras. Muito embora nós sejamos capazes de formular o problema com radiação pela forma tradicional, mas né, não deixa de ser uma coisa curiosa. Ou se essa letra trocasse energia por outras maneiras. Então, enfim. Agora, a ferramenta que nós vamos usar mesmo é a seguinte. Isso aqui é, como eu falei, e falei muito mais do que devia, é a forma variacional do problema. Formulação variacional do problema. Se nós ajeitarmos, arrumarmos uma expressão para θ, que não é a expressão analítica, mas que tenha boas características, como nós já tínhamos feito no passado. Lembra quando a gente tinha a forma integral? O que a gente fazia na forma integral? Eu pegava a forma diferencial, metia uma integral, tinha lá. Aí o que eu fazia? Dava um jeito de arrumar uma função inspirada, com alguma inspiração, ou na solução de regime permanente, ou num polinômio que bem desenhava a solução para a gente, que obedecia às condições de contorno. Eu me inspirava de alguma forma, criava uma função manufaturada, artificial, e colocava dentro da forma integral. E aí resolvia, utilizando a forma integral, dentre todas aquelas possibilidades, porque essa função artificial, ela ou tinha uma constante multiplicando, ou era combinação linear de várias funções, entendeu? Aí eu particularizava aquela minha solução manufaturada. E aquela solução particular é uma solução aproximada que respeita os princípios energéticos, que representa que é representado pela forma integral. Na forma integral, quando eu fazia isso com a solução manufaturada, eu estava forçando que aquela solução manufaturada obedecesse à primeira lei da termodinâmica, que era o princípio de conservação que eu estava usando lá. Aqui eu acabei de gerar outra ferramenta poderosa, que é a forma variacional do problema. Mais uma vez, eu tenho uma forma para o meu problema que ela é integral, só que ela tem um detalhezinho a mais, ele tem esse delta θ aqui, ó. E que a gente até está sabendo mexer com esse delta θ, porque ele comuta com a derivada, a gente sabe que ele é um epsilon eta, e aqui, aquilo lá, a gente está tranquilo com esse cara, não tem nenhum problema para nós, esse delta θ. Tá? Qual que é o barato? Agora eu posso escolher uma forma funcional para o θ, posso usar a mesma forma funcional para o delta θ, porque quem é delta θ? Delta θ é epsilon eta. Se você jogar fora o epsilon, porque essa equação é zero, que você pode jogar mesmo, você pode escolher um eta. Tá? Você pode escolher o θ sendo igual ao eta. Você pode escolher o θ sendo diferente do eta. Você tem muita liberdade de escolha. E esta lei aqui não apenas representa que você estará satisfazendo o princípio integral de conservação, mas que você estará também satisfazendo um princípio de extremo no senso variacional, no senso da minimação do seu problema. Então, ela também é uma forma de gerar soluções aproximadas. Ou seja, se eu pegar um polinômio que satisfaça as condições de contorno e meter no lugar de θ, um polinômio generalizado, essa integral aqui vai fornecer para mim as constantes que multiplicam os termos do polinômio melhores possíveis. Tá? Então, eu vou parar por aqui. O que vai ser a nossa próxima aula? Nossa próxima aula vai ser isso. Eu vou dar
linhas para você. Você fala assim, olha, como é que a gente pode escolher esse polinômio? Vou mostrar para vocês o que é o método de Hits. Na verdade, é uma coisa muito ridícula. Vou lá, mostro para vocês o método de Hits. Para vocês escolherem o polinômio. Ou outras coisas. Aí vocês podem usar agora na forma integral. Qual que era a diferença da formulação integral para diferencial? Ou para variacional? Na integral não tem o dθ. Não tem o df, não tem o d não, o delta. Não tem o delta θ, não tem o delta f. Né? Ela só pega a forma diferencial e integra no domínio. Já é bom. Já gera solução artificial, solução boa para a gente. Essa aqui, isso vai gerar soluções maravilhosas. E nós seremos capazes de usar do mesmo jeito que nós usamos. Agora que vem outra coisa legal. O que a gente fez com a forma integral? Quando a gente fez a formulação integral, a gente usava a formulação integral chutando o polinômio, ia lá e botava um polinômio chutado e pá, chegava uma solução aproximada. Em problemas transientes, a gente viu que podia usar o método de Kantorovich para aproximar a solução e usar na forma integral. Agora a gente pode fazer exatamente as mesmas duas coisas na forma variacional. E vocês vão ver que diferença que isso vai fazer. Como as nossas soluções aproximadas serão absolutamente fantásticas. Tá? São fantásticas. E não é à toa que é justamente a forma variacional dos problemas que gera os métodos numéricos que melhor aproximam as soluções exatas de problemas de equações diferenciais parciais, entre os quais eu devo citar o método de elementos finitos, o método de elementos de contorno, os métodos espectrais. Todos eles são baseados numa formulação variacional do problema, que é precisamente essa que está grifada de vermelho, com as adaptações necessárias de cada problema. Se ele é no espaço, se ele é no plano, aí você muda a integral, tá certo? E é isso. Quem trabalhou já com elementos finitos já ouviu falar do método de Galerkin. O método de Galerkin é usar a mesma aproximação para θ e para o dθ, no caso para o eta. Entendeu? Esse é o método de Galerkin, ou seja, a mais fácil, a mais trivial, a mais evidente, é a primeira que a gente vai tentar. E existem outros. Tá? Então, é assim que eu encerro a aula de hoje. Na verdade, eu encerro perguntando se vocês têm alguma dúvida. Dúvidas? Até agora, Diego. Fala, Diego. Queria fazer uma pergunta aqui, um comentário, né? Eu estava até curioso para saber quando é que você ia chegar e ia ligar o cálculo variacional com transferência de calor. Acabei de ver, né, que a equação da letra já foi usada como exemplo. O que eu entendi? Que assim, assumindo que o princípio de conservação de energia ele é válido, né, a gente propõe funções que expressam alguns fenômenos e o método que assume, né, que existe um variacional que está minimizado, ele homologa aquela função, né? Perfeito. Maravilha. Perfeito. Diego, você fez uma frase maravilhosa. Eu podia até anotar, queria até anotar. Porque, na verdade, é precisamente isso. O que você tem agora? Você faz um modelo, aí o modelo é a hora que você trabalha. Esse modelo pode ter inspiração experimental. Vamos supor, você está lá fazendo um experimento, tá certo? Outro dia tinha uma colega sua fazendo um experimento que era assim, ela pegou um reservatório cilíndrico, tá? Fazia soprar por debaixo desse reservatório cilíndrico uma certa quantidade de ar numa temperatura. Esse reservatório estava cheio de esferas de um determinado material, todas muito parecidinhas, quase do mesmo diâmetro, compactadas, assim, botou aquelas esferas bem sólidas, assim, que estava representando meio poroso. E esse gás quente estava subindo e tem um problema de transferência de calor que se desenvolve ali. Na verdade, ela não fazia um jato homogêneo, era um jato que depois ia abrindo, então tinha uma pluma também, né, por dentro do meio poroso, tá? Fazendo isso aí. Aí ela vai lá e você pode medir a temperatura nas distâncias. Você vai lá e pode medir na coordenada axial, na coordenada radial. E aí vamos supor que você vai lá, mede na radial, dá uma coisa parabólica. Toda vez, em todo instante que você mede, dá uma coisa parabólica. Na radial, dá sempre uma coisa linear.
em todo instante, mas isso fica variando com o tempo, com a velocidade do escoamento, mas você, do seu experimento, você subtraiu duas informações, sabe, críticas, que talvez você vai usar, às vezes, não de forma como a maioria das pessoas. Assim, o cara que vai publicar um artigo bem simplesinho, ele vai usar aquilo e vai reportar aqueles dados. O cara que vai pegar os mesmos dados e vai fazer um estrago, o que ele vai fazer? O que ele vai aprender do experimento dele? Na radial é parabólico, na axial é linear. Aí ele escreve a forma variacional, usa essas duas leis lá dentro, como você mesmo falou, homologa o princípio da conservação da massa, o princípio da conservação do momento linear, o princípio da conservação da energia, e chega em uma nova teoria para aquele escoamento lá. Você entendeu? Aí esse cara publica no Journal of Fluid Mechanics, no International Journal of Heat Transfer, vai conhecer o Adrian Bejan. É isso. Essa que é a diferença. Às vezes com o mesmo dado experimental. É lógico que esse exemplo que eu peguei é um exemplo assim, não válido, porque eu não sei se eu conseguiria fazer essa transposição. Nisso, há muita arte, há muita ciência, tá certo? Como vocês estão vendo, aplicar isso, aqui eu consigo todas as vezes aqui, porque eu já estudei os problemas antes, e sei a solução. Nos problemas novos, são mais uma ferramenta que nós temos para resolver. Se a gente vai conseguir usar ou não, aí que a gente vai, né, descobrir quem é adulto, quem não é. É isso. Mas adorei sua frase, adorei sua interpretação, está corretíssimo. Obrigado. Vou parar de projetar. Vou parar de gravar. Pergunta? Pergunta? Pergunta não. Só ia... Pode parar de gravar? Pode. Parando de gravar.